Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Tá no ar pela TV Pantanal, canal 22, Rede TV, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Pode ver que já estamos aí a semana caminhando para o final, ainda mais com Corpus Christi, não é? E hoje a gente vai falar de política aqui no programa Opinião, tá? Ó, tem um questionário aqui que a gente andou preparando, Lorenberg e eu, porque o nosso entrevistado de hoje merece que a gente vasculhe mesmo a vida dele para falar aqui das coisas que ele anda fazendo aí lá em Brasília. Deputado Emanuelzinho está aqui, Emanuel Pinheiro Neto. Evidentemente que eu estou brincando, né, quando a gente fala que fez essas pesquisas todas, porque não precisa. As coisas hoje estão mais fáceis de serem alcançadas com a internet e tudo mais. Mas o deputado federal Emanuelzinho está aqui a postos, ele é do PTB, vai falar conosco pela próxima 1 hora aí sobre as atribuições dele, a performance dele lá no parlamento. É presidente, por exemplo, da Comissão de Segurança Pública, não é? E outros assuntos mais, a sua pergunta via WhatsApp, 99932-2529, vai aparecer aí no rodapé, já. Eu tenho fé em Deus que vai aparecer aí daqui a pouquinho, aí apareceu, 99932-2529. Antes de cumprimentar aqui o nosso entrevistado, cumprimentar aqui o meu querido professor Lorenberg, boa noite. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. A minha câmera qual que é? Aquela ali, eu estava olhando para aquela? Eu estava olhando para aquela? É que é essa aqui. Não, minha câmera é aquela ali, ó. Estão me falando aqui que eu estava olhando para a câmera errada, rapaz. 1 ano de programa não aprendi a olhar para a câmera certa. Mas, meu caríssimo Emanuel, posso chamar de Emanuelzinho, Emanuel Pinheiro Neto. Emanuelzinho, muito bom recebê-lo aqui, viu, deputado? Satisfação. Mais uma vez aqui, e eu quero já perguntar, rapaz, primeiramente eu vou te perguntar uma coisa. É verdade, eu estava lendo aqui algo muito importante, eu queria já uma resposta sua, que você deveria pedir perdão aí para a população por defender aí o VLT, conforme teria sinalizado aí a primeira-dama do Estado, porque o VLT simboliza o maior conglomerado de corrupção, o maior sistema de corrupção que houve no estado de Mato Grosso. O que você tem a dizer sobre isso aí? Boa noite. Ok, boa noite, Paulo, boa noite, Lorenberg, agradeço a oportunidade, boa noite à população mato-grossense que nos assiste. Primeiro ponto, dizer que as minhas críticas, e eu respondo e converso diretamente com o governador Mauro Mendes, que é o titular da cadeira de governador do estado e quem eu critico veementemente o modelo de gestão que ele oferece hoje ao estado de Mato Grosso. Segundo ponto, dizer que quando a gente fala em VLT, Mauro Mendes está intimamente ligado à VLT. Ele era o prefeito de Cuiabá à época que o VLT foi aprovado. Então é um fato, não é uma opinião do deputado Emanuelzinho, não é um achismo da minha parte. Ele aprovou, ele participou das negociações, ele sabia os prós e os contras do VLT à época. Então hoje, quando a gente fala um fato, de repente o governador e a sua equipe, de repente começam a dar chilique. Toda vez é assim. Ele chama deputado, como fez com o deputado Medeiros, de deputado de merda. Desculpe até a expressão aqui, mas foi o que ele falou. Já, não era para falar, mas falou. Ele falou de servidores públicos que estavam indo brincar na Disney, que estavam achando que estavam indo brincar na Disney quando nas discussões sobre a RGA. Ele chamou o deputado de besta do Apocalipse. Ele fala tanta besteira que não é possível que a gente aceite assim, sem mais nem menos, achando que vai desrespeitar a família dos outros, que vai desrespeitar a classe política, ou vai desrespeitar o cidadão. Então eu não vou aceitar. Se ele for corajoso o suficiente para bancar a briga dele, estamos à disposição para bancar, desde que tenha, no meu entendimento, desde que tenha o interesse da população cuiabana, varzagrandense e mato-grossense em jogo. Senão, Paulo, eu não tenho tempo para ficar respondendo Instagram, eu não tenho tempo para ficar cuidando de guerrinha política que só tem fins meramente pessoais, de ataques pessoais. Quando eu fiz a crítica ao governador Mauro Mendes falando que ele está vinculado e aprovou o VLT, reafirmo a minha crítica e afirmo veementemente essa minha convicção. No entanto, eu passei o dia hoje, nessa quinta-feira, em contato com a Casa Civil do Governo Federal, com a CBF, fazendo contato e articulações em relação à Copa América aqui em Cuiabá, em relação à busca de vacinas para que a gente possa garantir a segurança dos cuiabanos. Então, não vou
perder tempo, não vou gastar minha energia, nem tenho esse direito de brincar com a população cuiabana em discussões vazias nesse momento. Então o governador Mauro Mendes tem toda aí a abertura para rebater as minhas críticas e não ficar se escondendo aqui ou acolá. Mas a gente tem coisa mais interessante, mais importante para trabalhar. Eu concordo com você, deputado, que realmente, mas eu não tinha como deixar de abordar esse assunto, que é um assunto do dia. E não é uma figura pública, não é? E eu fui até só en passant aqui, a frase exatamente é, aspas, o amor é cego e amor de filho com o pai não é diferente, mas amar não é passar a mão na cabeça, é ser cúmplice, insistir em erros que prejudicam tanto os cuiabanos. Assuma que defende um dos maiores símbolos de corrupção, ao invés de querer jogar nas costas do meu marido. Fecha aspas. Aí uma frase complementar? Da primeira-dama do Posso complementar? Pois não. Me direcionando novamente ao governador Mauro Mendes. Estive na Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana, isso é importante a imprensa e a população saber. Na Caixa Econômica Federal, todos foram veementes ao me afirmar. Não existe qualquer aprovação do governo federal, qualquer troca do objeto do VLT para o BRT. O governador está mentindo para a população, da mesma forma como fez com o Sputnik. Não falo que é na maldade, mas ele quis se antecipar uma decisão que não estava ainda concretizada nem sacramentada. Então o governador está mentindo e quando impede que a população se manifeste a sua opinião sobre o VLT ou sobre o BRT, naturalmente isso vai levantar suspeitas. A troca de um modal para outro envolvendo uma licitação milionária vai trazer suspeitas. Então, prefeito, deputado, governador, presidente da República, seja quem for, tem que estar dispostinho a prestar esclarecimentos. Então, toda hora o governador está atacando e xingando todo mundo. Quando fala um fato sobre ele, dá chilique. Então, não adianta, a gente tem que se portar como representante da população mato-grossense e reafirmo aqui, todas as minhas falas estou avisando e alertando, não há nada concretizado, são tudo palavras ao vento. Ok. Bom, é isso. Lorenberg, desculpa, eu tive que falar sobre esse importante, assunto aí, né? Porque o Lorenberg está doido para perguntar aqui, coisas mais importantes, inclusive, né? Segurança pública, Brasília, enfim. Esteja à vontade, caríssimo. Mas, deputado, antes de mais nada, a nossa alegria, prazer e honra de tê-lo mais uma vez aqui. Obrigado. É sempre bom e enriquece o nosso programa, a sua presença. Obrigado, professor. Mas eu vou pegar a carona que o Paulo... Ainda da Virgínia? Ainda sobre isso, mas não da esposa do governador, não é nada disso. Eu vou trazer um trecho da resposta que o senhor acabou de nos dar, agora a última resposta, falou do interesse da população. E observando o interesse da população, o senhor fez um pronunciamento na Câmara Federal no dia 26 de maio. E eu peguei um trecho desse pronunciamento e gostaria muito de provocar o senhor uma reflexão. Sim. O senhor disse o seguinte, entre aspas, um fato que precisamos salientar veementemente é que numa democracia moderna, nenhum governador pode tomar ou se valer de decisões autoritárias, de decisões unilaterais e de decisões que coloquem o povo à parte, à margem das discussões sobre as implementações de políticas públicas. Exato. Especialmente sobre a implementação de um modal que vai garantir qualidade no transporte público e na mobilidade urbana da região metropolitana de Cuiabá. A irresponsabilidade e a letargia das autoridades, especialmente do governo do estado, estão colocando em xeque a qualidade do transporte coletivo. Fecham aspas. Certo. Tenho 3 perguntas para provocar a reflexão do senhor sobre isso que o senhor acabou de dizer. O senhor salienta nesse trecho do discurso para o fato de que o governador não convidou a população para que, junto com ele, decidisse ou não, pela troca ou não do modal. Sim. E aí a minha pergunta, deputado. A Assembleia Legislativa, ao receber o projeto de lei do governador do estado, não deveria, antes de aprová-lo, convocar audiências públicas? Essa é a primeira questão. Perfeito. A segunda questão, ou quem sabe a Assembleia Legislativa ter cobrado do governador a participação da população, uma vez que o artigo 6º da Constituição do Estado fala em plebiscito. Isso. E a Constituição Federal, no artigo 14, o primeiro item da soberania popular, fala exatamente em plebiscito. Isso. Essa é a segunda questão. Na terceira questão, na sua opinião,
participação da população nesse exato momento não está um pouco tarde? Ok, 3 perguntas. Primeiro, em relação à audiência pública, um dos procedimentos do ato administrativo, especialmente dessa natureza, com obras dessa envergadura, é a oportunidade da população se manifestar indiretamente por meio de seus representantes e diretamente por meio das audiências públicas. Lá na época que Mauro Mendes era prefeito de Cuiabá, foram realizadas audiências públicas na capital e em Várzea Grande e se decidiu, as autoridades decidiram naquele momento, prorrogar e decidir pelo VLT. Então, se fosse alterar o modal, as coisas não podem ser feitas no tapetão e nem no escuro, no apagar das luzes, como foi feito em dezembro do ano passado, e era necessário, sim, a realização de audiências públicas. Segundo ponto, em relação ao plebiscito é investimento assim como a eleição é. Eleição tem custo, senão a gente vai falar, não vamos fazer eleição porque é gasta. Mas o governador tem falado aí que vai ser um gasto desnecessário, um dinheiro jogado no lixo. Reafirmo, com um jatinho de luxo comprado pelo governador Mauro Mendes para o uso da sua equipe, você conseguiria fazer um plebiscito em Cuiabá e um plebiscito em Várzea Grande. Em relação a ser tarde, concordo contigo, poderíamos ter feito antes, estamos tentando mobilizar já desde o ano passado. No entanto, eu acho que antes tarde do que nunca é importante, antes de tudo, professor Lorenberg, salientar 2 questões, que o plebiscito vai possibilitar não só o voto da população, mas um esclarecimento, porque vai haver campanhas, vai haver uma campanha de técnicos pró-VLT e técnicos pró-BRT, explicando quais são as vantagens de um, as vantagens de outro, o custo de um, o custo de outro, os deméritos de um e os deméritos de outro. E a população vai saber onde é que verdadeiramente o seu recurso vai estar sendo investido. Então, essa é a nossa maior preocupação. Respondeu as 3? As 3 respondeu. Eu quero trocar de assunto. Você mencionou aqui, deputado, sobre Copa América. Eu queria até seu posicionamento a respeito disso. O seu pai, prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, está preocupado com isso, né? Porque há o lado bom da coisa de termos aqui uma competição tão importante. O lado preocupante é a pandemia propriamente. Aí você disse que esteve, inclusive, tratando desse assunto lá em Brasília. Tem alguma novidade aí? E o que você entende disso aí? Veja, primeiro, foi uma decisão muito repentina. Lembro quando teve a Copa do Mundo, foram anos de preparação. Olimpíadas são anos de preparação para que os municípios possam receber as delegações e todo o aparato esportivo. No entanto, a Copa América foi feito meio no susto. Então, a gente está tendo que correr atrás do prejuízo. Eu entendo que o momento é inadequado. Eu sei que está tendo Campeonato Brasileiro, eu sei que estão tendo outros torneios, no entanto, vai provocar um fluxo internacional de passageiros na correria para garantir que todo mundo realmente vai estar imunizado, mas já que vai ter, então nós temos que buscar o apoio do governo federal e é isso que estamos realizando. Segunda-feira já tenho a agenda na Casa Civil para buscar o apoio do governo federal para aumentar as doses de vacinas para Cuiabá e para os municípios da região aqui do Vale do Rio Cuiabá e também do estado de Mato Grosso como um todo, para que a gente possa garantir efetiva e verdadeira segurança à nossa população. Mas, deputado, eu entendo esse posicionamento e essa preocupação muito pertinente, diga-se de passagem, não é? Devido a uma pandemia e não se brinca com isso. Mas você citou aí, não é? Tem já outras situações ocorrendo em competições pelo país afora. Parece um posicionamento hipócrita quando se levanta e mercantil, mercadológico e mais comercial propriamente do que uma preocupação com uma coisa pandêmica. Por quê? Existem outras competições, o protocolo da Copa América é o mesmo que é da Libertadores, é o mesmo que é das competições internacionais também, e é algo que vai durar 10 jogos, quer dizer, é muito rápido. Sim. Mesmo assim, há que se ter todo esse barulho todo aí, não se pode tomar providência e realizar os jogos. Mas já está decidido. Pois é, mas a chieira que eu estou falando, assim, a chiadeira... A chiadeira é cada um manifestando sua opinião. Você enxerga de uma maneira, enxerga do outro, professor Lorenberg. Não, pois é, eu estou querendo trazer para a discussão aqui isso, né? Eu sei que cada um tem a sua opinião, isso aí não tem discussão. Eu estou tentando achar um equilíbrio na forma de pensar. Não, o equilíbrio eu acho que é justamente esse. Vamos realizar os jogos, já que tem outros torneios sendo realizados, e vamos correr atrás da imunização. Quanto mais célere for a vacinação, maior vai ser a segurança e a garantia do retorno à normalidade. A gente está vendo nos Estados Unidos que já tem jovens aí de 15, 12, 13 anos se vacinando. Então, esse é o nosso objetivo, é isso que a gente está buscando. E vacina, você falou de vacina também, brigar por vacinas, mais vacinas para Cuiabá. Você tem alguma novidade lá, do ponto de vista parlamentar? Eu acho que eu tenho conversado com a Casa Civil do Governo Federal e vou estar na segunda-feira em agenda com eles em Brasília, justamente com esse objetivo. As capitais que vão estar recebendo jogos têm que ter uma priorização nesse momento. É isso que nós vamos estar brigando por Cuiabá.
Nuremberg. Deputado, eu vou insistir nesse ponto, Ok. porque eu estou diante de uma pessoa que é muito esclarecida, tem uma inteligência brilhante e é representante do conjunto da população. Em razão disso, eu vou insistir Ok. nesse ponto. Veja, a Copa América deveria ser realizado na Colômbia e na Argentina ao mesmo tempo. Eles não aceitaram. A Colômbia abriu mão em razão de movimentos sociais e da pandemia. A Argentina abriu mão por causa do aumento da pandemia, aumento de mortes e aumentos de infectados. Em razão disso, o presidente da Argentina não vai realizar o evento aqui. Aí o Brasil entrou na parada e aí dos itens valendo para o Brasil, e valeria também na Argentina, evidentemente, que as delegações viriam com toda a vacina. Acontece, deputado, e aí a minha provocação, para nossa reflexão mesmo, que alguém vacinado é alguém que recebeu 2 doses da vacina. Isso. Senão ele não está vacinado. Ele tem que esperar um prazo ainda. Exatamente, esperar um prazo. Acontece que não teremos prazo suficiente para atender a vacinação ao conjunto dos jogadores e nem dos integrantes da delegação. Sem falar de repórteres, de uma série de outras pessoas que virão também para essas cidades. Portanto, haverá sim, e é minha provocação, não estou afirmando. Ok. Haverá sim, deputado, riscos diante de tudo isso, uma vez que os jogos já começam agora, dia 13, se não me falha a memória. Realmente, e essa é a minha preocupação particular. No meu entendimento, eu acho que é um momento inadequado. No entanto, já que o governo federal decidiu que vai receber, o Brasil aceitou, nós temos que, como parlamentar do estado de Mato Grosso, especialmente da região metropolitana de Cuiabá e Várzea Grande, eu tenho que buscar alternativas para garantir a imunização, porque a gente sabe que muitas vezes são, às vezes, pessoas que estão infectadas, que podem trazer o vírus para cá e o vírus vai se espalhando. Dessa forma, a gente tem que garantir o máximo possível que as pessoas estejam vacinadas para que até posteriormente, após os jogos, elas possam aí não sofrer os efeitos de um eventual contágio. Mas eu acho que é algo que está já decidido, então vamos correr e buscar fazer o que a gente tem condições de fazer. Ótimo. Aí, diante dessa posição aí de o deputado Emanuelzinho buscar, junto ao Ministério da Saúde, uma possibilidade de uma oferta maior de doses aqui para o Estado, a Secretaria para o município, a Secretaria Municipal de Saúde sabe quantas doses seriam necessárias para este evento, para essa situação da Copa América? A verdade, além de se vacinar as delegações, a preocupação é vacinar a população, especificamente de Cuiabá, teria que se ver com Várzea Grande. Então eu estou indo para buscar a maior quantidade possível. Não sei quanto tem no estoque hoje do governo federal, quantos que tem previsão de receber. Agora a gente vai, juntamente com a Secretaria de Saúde, que vai enviar os seus técnicos junto conosco, receber a quantidade de cidadãos que ainda precisam ser vacinados para a gente poder calcular as doses necessárias e aí ver se o governo federal conseguir nos ajudar com tudo. É o cenário ideal, senão a gente sabe também que existe compromisso com outras regiões do Brasil. Então, a gente vai buscar o máximo possível. Então, eu acredito que na semana que vem, entre segunda e terça-feira, a gente já deve saber o número exato de doses. Segunda-feira, então. Olha só, o deputado Emanuelzinho está conosco, continua ao vivo, a gente vai a um break comercial e volta em seguida. Caso você tenha aí uma pergunta, pode mandar via WhatsApp, 99932-2529. Opinião, dá um tempinho só e volta já já. Ok, estamos de volta ao vivo aqui com o programa Opinião na sua TV Pantanal, canal 22. Boa noite a você que se liga nesse instante aqui no Opinião, que hoje entrevista Emanuel Pinheiro Neto, Emanuelzinho, deputado federal pelo PTB, que continua já já a responder nossos questionamentos. Eu quero destacar antes, porém, o que há de mais importante neste momento no www.gazetadigital.com.br. A gente começa sempre falando aí da pandemia, com os números propriamente da pandemia. Só vou me localizar aqui, porque a Caroline colocou numa ordem e eu já tirei da ordem, que é o seguinte: nesta quinta-feira, dia 3, Mato Grosso chegou à marca de 11.058 mortes causadas pela Covid-19. No estado, dos 25 hospitais que possuem leitos de unidade de terapia intensiva, as UTIs, 8 estão com lotação máxima e outros 5 já ultrapassaram os 90% de ocupação. De acordo com o boletim diário divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde, a ACES,
24 horas, foram registradas 21 mortes e 1.771 ocorrências de novos casos do novo coronavírus. A taxa de ocupação de UTIs chegou a 85,98%, com 454 pessoas internadas. Estão com as UTIs lotadas o Hospital Municipal de Campo Verde, o Hospital Municipal de Juína, o Hospital Regional de Água Boa, o Regional de Peixoto de Azevedo, o Regional de Sorriso, o Hospital São Lucas, em Lucas do Rio Verde, o Hospital Vale do Guaporé, em Pontes da Serra, e também a Santa Casa de Rondonópolis. Entre as vítimas da doença, nas últimas 24 horas, estão homens e mulheres com idades entre 33 e 87 anos. Em 46,67% desses casos, a pessoa tinha alguma comorbidade que agravou o caso. E tem um destaque também, que é o seguinte: o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, inicia nesta sexta-feira a vacinação dos profissionais da educação. O lançamento será às 9 horas no Senai, que fica localizado na Avenida 15 de Novembro, no bairro do Porto, com a presença do próprio prefeito, né, o Emanuel, e também da secretária adjunta de Educação, a Débora Marques. De acordo com informações da Secretaria de Educação, até o final da tarde desta quarta-feira, dia 2, 9.527 profissionais da educação já haviam se cadastrado no site da campanha Vacina Cuiabá, Sua Vida em Primeiro Lugar. Sobre a vacinação dos profissionais da educação, o prefeito Emanuel Pinheiro já havia autorizado o diagnóstico na semana passada, a fim de levantar o número de profissionais que atuam nas redes públicas, municipal, estadual e federal, a filantrópica e também particulares em todos os níveis de ensino. De acordo com um levantamento realizado pela Secretaria de Educação, junto às instituições de ensino, cerca de 15 mil profissionais da área serão vacinados. Vacina está chegando aí, aos poucos chega às pessoas. Eu vou tomar a minha ainda, enquanto jornalista, que eu não tomei ainda, mas logo, estou esperando, já fiz lá o pré-cadastro lá, estou esperando ser chamado, estou esperando marcar lá, todo dia eu entro lá ávido para ver se já tem a data. Até hoje não apareceu lá não, viu gente? Estou aguardando aqui. O deputado Manuelzinho está aqui conosco. Eu vou pedir para o Lorenberg abrir esse bloco de perguntas ao nosso entrevistado. Deputado, mais uma vez eu vou buscar no pronunciamento na Câmara Federal que o senhor fez, mas desta vez no dia 19 de fevereiro de 2020. O que eu falei? Não lembro. Entre aspas, o governo fala de gestão fiscal, mas a gestão fiscal tem significado somente uma coisa: aumento de tributo. Existe crise? Aumenta impostos. Está com dificuldade? Põe sobre o ombro do cidadão, o lombo do cidadão. O Sincofarma, o Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos, disse-nos, durante a mini-reforma tributária, que incidem sobre os remédios de 18% a 37% de tributos. Para onde vai esse valor? Para os supermercados e o comércio varejista, houve aumento entre 8% a 10%. O preço dos combustíveis em Mato Grosso é calculado com base em alíquota que varia de 25% a 34%. A população se manifesta e o governo não a leva a sério. Fecham aspas. E aí eu gostaria muito de ouvir um comentário a respeito de um trecho de um pronunciamento que o senhor fez à Câmara Federal. Lorenberg, professor, esse pronunciamento foi quase um ano atrás, ou mais de um ano atrás. Dia 19 de fevereiro. De lá para cá, eu só reforcei ainda mais a minha convicção sobre isso. O governo do Estado, na pessoa do governador Mauro Mendes, propõe deixar o caixa no azul, propõe recuperar fiscalmente o Estado de Mato Grosso. E nós sabemos que esse é o desafio de todo gestor. E eu acho que ele está bem intencionado nesse sentido. O problema são os meios utilizados para conseguir recuperar o caixa. Se eu for eleito governador, o Paulo governador, o Lorenberg governador, tributar todo mundo, qualquer um recupera o caixa de qualquer estado do mundo.
Você aumenta o imposto do medicamento, você aumenta o imposto disso daqui, aumenta o imposto daquilo ali, taxa inativo, taxa o que quer que seja, e você consegue recuperar fiscalmente o Estado. O grande desafio é você conseguir fazer cortes em áreas que não são essenciais, em áreas onde você tem muitas vezes excesso. O desafio está em fazer articulação junto ao governo federal, para que você consiga ter uma maior condição de receita própria e de margem de investimento para conseguir fazer os investimentos, sem que você com isso sacrifique a população. Nós temos recentemente uma decisão do governo do Estado de uma taxação dos inativos, dos servidores inativos. E quando a gente faz servidores inativos, é uma realidade que parece que está muito distante. Imagine a sua avó, o seu tio, a sua tia, que trabalhou a vida inteira, contribuiu financeiramente para a sua previdência e ao final da vida, quando já está aposentado, tem um compromisso de pagar a escola do neto, a escola do sobrinho, pagar a escolinha de futebol do filho e de repente ele se depara com um aumento na tributação dos inativos, dos aposentados. Aí é fácil fazer gestão, sacrificando o povo, sacrificando as pessoas. Mesma coisa está acontecendo com os produtores, mesma coisa com a relação entre o governo do Estado e os servidores públicos, especialmente na questão do RGA. Foi uma promessa de campanha que não foi cumprida e foi uma relação muito desgastante a forma como o governador Mauro Mendes se manifestou em relação aos servidores, chamando eles, ofendendo eles muitas vezes, falando que estavam querendo coisas supérfluas, que estavam pensando que era dinheiro para ir para a Disney brincar, uma série de falas ofensivas que não condizem com a postura de um governador de Estado. Então, quando eu fiz esse pronunciamento, é porque já naquela época eu alertava que a gestão fiscal estava se baseando em aumento de tributo. Isso qualquer um faz e quem paga, no final das contas, é o povo. Então, com isso, é um pensamento que eu vi até o prefeito Manuel Pinheiro fez recentemente, que eu achei que resume perfeitamente. Caixa no azul, povo no vermelho. Mas você não acha que o governo, quando ele se baseia em números técnicos, em dados técnicos, quando ele alega essa impossibilidade de avançar nas negociações, nessas negociações aí? Você teve uma mini reforma tributária que beneficiou poucos, que beneficiou poucos e prejudicou muitos. Em que você teve interesses privados, inclusive da escola, de membros, aqui pouca gente fala sobre isso, de membros do alto escalão do governador Mauro Mendes, que tem interesses e incentivos fiscais da escola, e que a Petrópolis, que gerava empregos, se não me engano, em Água Boa, em Rondonópolis, salvo engano, em Várzea Grande, foi embora porque não foi concedido incentivo fiscal a ela para, de certa forma, burlar a concorrência. Aí eu digo, estão fazendo uma gestão fiscal séria ou estão fazendo uma gestão para amigos? Aí, durante muito tempo, permite concluir, eu busquei ser o mais cordial, o mais respeitoso possível com o governo do Estado. Então, chega um momento em que a soberba é tanta e que a carga colocada sobre os ombros da população e o desrespeito com as pessoas vai fazendo que a gente trate no mesmo nível. Então, à medida que o governo do Estado abaixa o nível nas discussões, nós também vamos abaixar o nível e elevar o tom. Você está colocando em dúvida a seriedade da política tributária do governo do Estado? Estou colocando em dúvida. Eu não tenho dúvida. Muita gente sabe. Quando você cita a disso. questão da Petrópolis, você acha que está havendo vantagens para um em detrimento de outros? Não tenho dúvida disso. Aí, Emanuelzinho, sério, forte isso, hein? E eu quero trocar de assunto aqui. Você, deputado, preside a Comissão de Segurança, não é? Ali na Câmara. Tem um negócio que eu não consegui entender, eu queria a sua opinião também, que é a tal da comissão, o que chama de correlatas lá, né? Que eu não lembro o nome exato, eu tinha marcado aqui. Tem comissão lá permanente e temporária. Na Comissão Segurança Pública, marquei aqui, ó. Ah, tá. Pautas correlatas. Ah, sim. Ok. E também a pauta prioritária. Queria que você explicasse uma coisa e outra. Tem uma coisa que eu sei que você é contra, que eu escutei você falando aí, explicasse como é que figura a definição de pautas nessa comissão. O seguinte, à medida que um parlamentar protocola um projeto de lei na Câmara dos Deputados, esse projeto de lei, de acordo com o seu tema, ele é distribuído pelas comissões. Via de regra, CCJ, CFT, que é a Comissão de Finanças e Tributação para avaliar o impacto orçamentário, e alguma comissão temática que tem a ver com o objeto do projeto de lei. Se for um projeto que envolve segurança pública, ele vem para a Comissão de Segurança Pública, se envolve educação, vai para a Comissão de Educação, para que um grupo de parlamentares possa discutir sobre aquele projeto antes de ele ser deliberado em plenário. Então, esses projetos que envolvem segurança pública chegam para mim e eu sento com os deputados para avaliar quais são as prioridades que nós temos hoje.
e aí a gente coloca em pauta. Aproveitar aqui a oportunidade para manifestar quais são as prioridades hoje. A primeira ação que realizamos foi, juntamente com toda a comissão, com todos os deputados da comissão, uma articulação junto ao ministro Anderson Torres, inclusive com a aprovação de requerimentos na comissão para pedir a vacinação à época dos agentes de segurança pública, porque estava havendo um índice acima da média de contágio dos agentes de segurança que estavam na ponta, tendo que desfazer aglomerações, tendo que desfazer festas, que de certa forma estavam tendo aí muitas vezes a sua integridade física, a sua saúde e por vezes até a sua vida ceifados. E no segundo momento, uma preocupação muito grande, já que o momento é de saúde pública, é um momento que fala sobre a pandemia, em que nós estamos preocupados com a saúde dos agentes de segurança pública. Recentemente, o jornal aqui de Mato Grosso publicou um estudo de que nos últimos 10 anos tivemos quase 1.000 policiais afastados por transtorno de ansiedade, depressão, síndrome do pânico e, por vezes, até suicídio. Então, nós estamos fazendo uma série de estudos junto ao grupo de trabalho que está sendo presidido pela deputada policial Kátia Sastre, do município de São Paulo, juntamente em parceria com o Ministério da Justiça, para que a gente possa, ao final do nosso trabalho da comissão e com os projetos de lei protocolados, criar um sistema tanto de prevenção quanto de financiamento de atendimento aos policiais, porque são pessoas que colocam a sua vida em risco para nos defender e que não estão tendo, nesse momento, um amparo proporcional à sua ação por parte do Estado. Então, estamos trabalhando nessas duas esferas. A primeira já está em andamento, que é a vacinação dos agentes de segurança pública. Em segundo momento, essa preocupação com a saúde dos nossos agentes. Até porque, via de regra, a comissão fica trabalhando somente projetos punitivos. Aumenta a punição do crime tal, diminui a punição do crime tal, faz isso, faz aquilo. Então, a nossa preocupação é fortalecer os agentes de segurança pública e também em trabalho com o deputado Capitão Alberto Neto do Amazonas, que é presidente da Frente Parlamentar de Reforma do Sistema Penitenciário. Tivemos uma conversa com o presidente Arthur Lira, porque nós queremos propor uma reforma no sistema penitenciário, que é um dos pilares da nossa segurança pública. Não adianta você ter uma legislação penal forte, uma reforma do Código de Processo Penal, como estamos realizando, e não haver um sistema penitenciário que verdadeiramente recupere, sabendo que muitas vezes são dominados por facções criminosas e que cidadãos que entram lá com crimes, de certa forma, leves, considerando em relação aos outros, saem de lá pior ou numa potencial de periculosidade maior do que entraram. Então, essas três vertentes nós estamos tratando hoje na comissão. Nuremberg. Deputado, mais uma vez eu vou apelar ao seu pronunciamento na Câmara Federal, mas dessa vez no dia 12 de 9 de 2019. O senhor disse lá, ainda sobre a segurança pública, mas na violência doméstica e sobre as mulheres. Entre aspas, o Brasil nos últimos anos tem concentrado 40% de todos os crimes de feminicídio e violência doméstica da América Latina. Temos uma elevada média de feminicídios tentados ou consumados, registrados no Brasil, todos os anos, e ainda que a lei Maria da Penha seja considerada uma das mais avançadas do mundo. Temos um índice de 70% das mulheres com medo ou vergonha de denunciar. É verdade. Fecham aspas. Duas perguntinhas para provocar a reflexão do senhor. A primeira delas, o que o Congresso Nacional tem feito para diminuir essa violência doméstica e a violência contra a mulher, evidentemente? E uma segunda, se o que foi feito pelos governadores e presidente da República são suficientes para garantir que esse índice muito alto venha a cair. Ok, em relação às ações do Congresso Nacional, nós estamos atuando em duas vertentes, uma vertente legislativa e outra com aplicação de recursos. Vou explicar. Eu e a deputada Rosa Neide apresentamos dois projetos similares, a deputada Rosa Neide, que é minha colega aqui do estado de Mato Grosso, que prevê, num momento durante o ano, a opção tanto da instituição escolar pública quanto privada, acrescentar na sua grade escolar uma semana de conscientização da violência contra a mulher. Porque a violência contra a mulher ou o feminicídio é diferente do homicídio contra a mulher. A violência contra a mulher é velada, é no cotidiano, começa com as pequenas ofensas, começam depois com relações abusivas, de que por vezes terminam até em cárcere privado, de relações que terminam muitas vezes com violência física. E além desse tipo de violência, existe também violência patrimonial, violência sexual, violência moral, uma série de vertentes de abuso contra a mulher que muitas vezes não são
percebidos pela sociedade. Então a forma de se prevenir isso é somente por meio da educação e por meio da conscientização. Até porque a partir disso a própria mulher pode perceber quando está muitas vezes lidando com relações abusivas. Então a partir disso nós protocolamos esse projeto de lei, já foi aprovado na Câmara dos Deputados, já foi aprovado no Senado Federal, está aguardando sanção presidencial. E ele é interessante que foi um projeto que surgiu de alunos do Colégio Notre Dame de Lourdes aqui em Cuiabá, que me procuraram junto ao magistrado Jamilson Haddad, que é juiz da Vara de Violência Doméstica, trazendo essa sugestão desse projeto, não foi nem ideia minha. Eu só fiz a movimentação e articulação política para que ele pudesse ser aprovado, a gente pudesse garantir essa prevenção e educação e conscientização da população brasileira. O segundo ponto, em relação à ação dos governadores e do presidente da República, eu acho que ainda falta uma atenção maior a esse assunto. É um assunto que cada vez ganha mais projeção, especialmente durante a pandemia, com as medidas de restrição social. As mulheres dentro de casa, tendo que ficar ali com a sua família, acabaram sofrendo mais abusos, mais violência de toda a natureza. Isso vai chamando mais atenção e abrindo o debate para toda a sociedade. E a partir dessa conscientização, dessa reflexão, nós trouxemos com um recurso parlamentar, numa parceria com a ministra Damares, para a construção da Casa da Mulher Brasileira em Cuiabá. E por que a Casa da Mulher Brasileira, professor Lorenberg, que já é hoje uma referência no estado do Mato Grosso do Sul, especialmente em Campo Grande? Porque ela prevê uma qualificação específica para os agentes que vão receber a mulher vítima de violência, porque muitas vezes ela tem vergonha de falar, ela não sabe como falar, não sabe como proceder, e num local só. Nós vamos vencer a burocracia difusa, porque ela concentra lá Ministério Público, delegacia, psicólogos, assistente social e diversas outras instituições que ela precisaria sair de um lugar para o outro para fazer a consulta com um advogado, para poder consultar o processo no fórum, para poder visitar o promotor eventualmente com o seu advogado, para poder fazer a consulta com o assistente social, com o psicólogo. Então tudo num local só para propor esse atendimento para a mulher específico, de qualidade, para que a gente possa, pouco a pouco, com a prevenção e a repressão, ir diminuindo essa violência que está crescendo em larga escala. Essa Casa da Mulher Brasileira está em que pé? Está em construção em Cuiabá, o recurso já está empenhado, vai ser até aqui perto, aqui perto aqui dos estúdios, e já está com o local, a prefeitura já cedeu o terreno, é do lado da Casa de Amparo, salvo engano, e acredito que até o final do ano deve estar início a execução das obras. Já está, eu estou escutando falar isso, já veio aqui 2 vezes falando dessa Casa da Mulher Brasileira. E a primeira-dama também, a sua mãe, esteve aqui falando sobre isso. Ela é uma grande entusiasta. A secretária de Assistência Social também. Então, a gente está com uma expectativa muito grande, até porque faz necessário realmente. Imaginam uma série de serviços desses a serviço da mulher vulnerável, né, que precisa realmente desse amparo aí. Será, não é, de fato, uma grande conquista aqui para a nossa população cuiabana. Opinião dá um tempinho para mais um breve break comercial e volta já já. Ok, a gente retoma aqui a entrevista ao vivo com o deputado federal Emanuelzinho do PTB. O deputado está aqui nesse momento falando aí sobre a sua atuação parlamentar, o que ele pensa a respeito de alguns assuntos. Antes de seguir aqui, eu quero destacar o seguinte: o Grupo Gazeta de Comunicação está com um projeto muito importante, que é esse que você vê aí, ó. Projeto Mãos Solidárias. Você pode contribuir com milhares de famílias carentes, afetadas diretamente pela pandemia e convivem diariamente com a dor da fome. Estenda as mãos a quem tem fome, não tem emprego e renda e precisa de um pouco de esperança. Contribua. O pouco para você pode ser muito na mesa de quem não tem nada. Doe alimentos não perecíveis na sede do Grupo Gazeta, na Rua Professora Tereza Lobo, número 30, Concil, ou nas lojas Moda Verão. Projeto Mãos Solidárias, faça a sua parte, estenda as mãos a quem tem fome. Uma campanha para tocar o seu coração. Informações 6536126190, 36126507. Apoio Águia Sul Transportes e lojas Moda Verão, uma iniciativa do Grupo Gazeta de Comunicação. Muito bem, o deputado Emanuelzinho se posicionou de forma contrária nessa proposta aí, não é, da votação aí da Eletrobras, da privatização da Eletrobras. E a pergunta é, por que o senhor se posicionou contrário? Ainda mais agora, estamos numa crise aí, né? Só chega nessa época, começa a falar aí da crise energética no país, né? Por que o senhor votou o contrário?
Por dois motivos. Primeiro, porque não houve um debate prévio sobre a privatização. Foi feita uma pauta do dia para a noite, não houve discussão prévia e não deu tempo de a gente ouvir os prós e os contras. A gente sabe hoje, por exemplo, o problema que nós temos com a Energisa aqui no estado de Mato Grosso. Contas abusivas, população mais humilde passando muita dificuldade com essa situação. Eu não poderia votar convicto de que isso não traria o aumento na conta de luz do brasileiro sem ouvir os especialistas e ouvir os técnicos, até porque não é minha área, eu não sei tudo. Eu preciso ouvir as pessoas que realmente entendem. Então, no apagar das luzes, não vou votar aquilo que qualquer resquício paire em minha mente que possa prejudicar o povo brasileiro. O telespectador aqui do Opinião está perguntando aqui para o deputado Emanuelzinho. Bora ver? Olá, Opinião. Gostaria de saber do Emanuel Neto como está sendo aí gasto os bilhões enviados pelo governo federal e pelo presidente Bolsonaro, como é gasto e com o que é gasto. Obrigado, é o Núbio Folha. É isso que está dizendo aqui. Isso. Perfeito. Como é o nome? Núbio? Núbio. Núbio, veja, o governo federal no ano passado mandou muito recurso para os estados, para os municípios, especialmente as capitais, para manutenção, para abertura e manutenção de leitos de UTI e para que pudesse garantir funcionamento do serviço de saúde, especialmente com a compra de máscaras, com a compra de EPIs, com todos os equipamentos necessários para garantir o atendimento aos brasileiros em geral. No entanto, naturalmente, prefeitos e governadores que receberam esse recurso vão ter que prestar conta onde é que cada um especificamente aplicou esse recurso. Até eu vi que a CPI da Covid no Senado está querendo convocar os governadores, não sei se tem a legitimidade para fazer essa convocação, não sei como é que, tem dinheiro federal, que isso vai funcionar. Se tiver, os governadores terão que prestar conta e os prefeitos também, por meio da fiscalização do Tribunal de Contas, da Câmara de Vereadores, para que eles possam mostrar especificamente aonde foi aplicado esse recurso. Eu sei que nas capitais, especificamente, foi utilizado muito para abertura e manutenção de leis de UTI. Tanto é que esse ano o governo ainda não mandou recursos para essa manutenção, os municípios estão tendo que bancar sozinho, mas eu acredito que agora, com a aprovação do orçamento, que fizemos há 1 mês e meio atrás, pouco a pouco esse recurso vai começar a ser liberado. Mas realmente, aí, a partir da prestação de contas de cada prefeito, de cada governador, a gente vai poder entender bem onde é que cada um aplicou esse recurso. O que você está achando aí, antes do Lorenberg entrar na conversa, dessa CPI? Eu vou falar o que eu acho aqui, porque eu não aguento ficar sem... O programa Opinião, posso ter minha opinião. Eu posso dar minha opinião também, né? Eu acho um show de hipocrisia, sabe? Conseguiram destratar 2 médicas, aí chegou uma terceira porque falava a língua dos homens, aí pegaram leve. Maltrato da mulher, acabou de falar da mulher brasileira aqui, né? Enfim, fora a hipocrisia como um todo. Mas não quero influenciar e não vou influenciar a sua resposta. Paulo, eu estou de acordo contigo em 2 aspectos. Primeiro, eu acho que toda CPI é válida, no entanto, no momento adequado. Eu acho que você parar o Brasil, que começou a sua vacinação, parar o Ministério da Saúde para ele poder ter que montar estratégia de defesa, para poder ter que se explicar durante a pandemia, eu acho que não era o momento adequado. Eu acho que é a CPI certa na hora errada. Se depois todo mundo tivesse vacinado, a gente garantisse a imunização de todos os brasileiros, aí pode investigar. Até porque todos nós, que somos representantes do povo, temos o dever de nos explicar, prefeito, governador, deputado, vereador, todos nós. O segundo ponto, que eu discordo é justamente a forma como estão tratando. Pô, você tem 2 médicas, por exemplo, que deram duro, estudaram, prestaram vestibular, se formaram, aí de repente os senadores chamam elas lá, tratam da maneira mais abusiva, da maneira mais autoritária, é de certa forma até um desrespeito. O parlamento não tem essa característica inquisitorial e nem pode ter. Eu sei que uma comissão parlamentar de inquérito tem esse perfil, mas tem um limite para tudo. Então eu tenho discordado veementemente da forma como está sendo conduzida e do momento da CPI. Não que não tenha que ser investigado. Tudo que precisar de esclarecimento deve sim ser investigado. Todos, eu, o governador, presidente, prefeito, deputado, todos nós. Mas, no entanto, a maneira como está sendo feito no momento eu acho inadequada. Professor Lorenberg. Eu vou pedir permissão ao senhor, deputado, para gastar 15 segundos. Minutos? 15 segundos céu. Para fazer uma pequena observação com relação à convocação por parte do Senado de governadores e prefeitos. Certo. O regimento interno do Senado não permite que Senado ou os senadores investiguem governadores e prefeitos. Sim. Tanto é verdadeiro que o Perillo, quando governava Goiás, foi convocado pelo Senado para prestar esclarecimento
e o Supremo Tribunal Federal deu a ele o direito de não ir. Ok. Foi por conta disso que um grupo de governadores recorreram ao Supremo para evitar a sua convocação. Veja, não é convite, é convocação. Exatamente, tem a diferença. Tanto é verdade, há uma diferença, tanto é verdade que no dia 8 agora está convocado a prestar esclarecimento do nosso CPI o governador do Amazonas. Provavelmente nós teremos recursos no Supremo, porque o Senado não tem competência e nem o fórum para convocação de governadores e prefeitos. Voltando à minha questão, deputado. Obrigado pela permissão de fazer esse esclarecimento. Eu vou voltar lá na Câmara Federal, deputado, para trazer um caso que me causa muita estranheza. Veja, no mês de junho de 2019, uma deputada federal, a Flor de Lis, foi denunciada, com provas, inclusive, de acordo com a investigação, que ela foi a mandante do assassinato do próprio marido. Em 2019, nós estamos em 2021, e agora, nesta semana, o relator, o deputado Alexandre Leite, do DEM, de São Paulo, pediu, no seu relatório, a cassação do mandato dela. Eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito, se o senhor concorda com esse posicionamento do relator, o senhor concorda também que o prazo é suficiente para que tenha uma avaliação devida da parlamentar que é acusada do assassinato do seu marido. Ok, só voltando à questão da convocação rapidamente, eu acho que justamente se esse é o entendimento que tá prevalecendo, aí quem tem que fazer convocação e a fiscalização dos recursos são respectivamente nos municípios, Câmara de Vereadores, nos estados e assembleias. Então, perfeito. Só para a gente poder pontuar. Em relação à deputada Flor de Lis, toda cassação de parlamentar, ela tem naturalmente um certo desconforto por parte da casa, porque o parlamentar que está ali foi eleito da mesma maneira que você. No entanto, quando há fatos da gravidade dos que estão sendo acusadas, a deputada Flor de Lis, naturalmente a comissão de ética foi provocada e precisa se manifestar. Eu, no entanto, defendo, claro, ampla defesa do contraditório e que se acompanhe isso paralelamente e concorrentemente às investigações da polícia. Da polícia investigativa, porque a partir disso a gente pode ter inclusive elementos mais palpáveis do que a mera notícia dos meios de comunicação, porque é uma decisão de muita responsabilidade. Então, se eu não li o relatório do deputado Alexandre Leite, que inclusive é membro da Comissão de Segurança Pública, tenho um contato muito grande com ele, mas se ele está entendendo dessa maneira, pressuponho eu, que ele está alicerçado em subsídios que inclusive foram colhidos em investigação. Se for dessa natureza, aí sim cabe aí a aprovação do plenário da Comissão de Ética, do Conselho de Ética. É uma decisão complicada, delicada, sabemos a gravidade e tudo que envolve essa questão, mas, no entanto, a gente precisa se ater ali aos autos de tudo que está fundamentado na investigação realizada pelo Conselho de Ética. Deputado Manuelzinho, há tempo pandêmico, aí tem, além da questão sanitária, a questão econômica que avassala, está deixando, assola, né, muita gente aí. Os universitários, por exemplo, aqueles que têm que pagar o tal do FIES, têm também encontrado dificuldades, rapaz. Eu sei que o senhor tem se posicionado a respeito disso aí, pedindo, enquanto houver pandemia, que isso seja suspenso. Em que pé está essa proposta sua? Nós estamos tentando pautar esse projeto, inclusive já temos assinaturas suficientes para regime de urgência, ou seja, para ele não precisar passar pelas comissões por ele ser aprovado diretamente em plenário. Isso veio justamente da reivindicação de inúmeros alunos mato-grossenses que têm o seu financiamento estudantil e por causa da pandemia perderam o emprego, o pai abaixou a renda, estão com a renda mensal prejudicada, estão sem condições de manter o pagamento do FIES, sob pena de ter que cortar na comida em casa, ter que cortar em outras atividades essenciais. Então a gente propôs, juntamente à Câmara dos Deputados, que pudesse haver a suspensão temporária desse pagamento. Estamos tentando com o Arthur Lira, todas as semanas eu tenho cobrado do presidente Arthur Lira, porque paute. Só está na mão dele para que ele possa pautar. Inclusive já estou estudando com a nossa equipe de comunicação, mas a gente possa fazer um movimento que vai pressionar para que a gente possa pautar esse projeto, porque muitos alunos, humildes mesmo, que precisam dessa suspensão, estão sofrendo aí e se endividando cada vez mais. Então, se Deus quiser, em breve o presidente Arthur Lira vai ter a sensibilidade e vai pautá-lo. Tem uma outra proposta aí que eu vi que você está defendendo também, que aqui no Estado parece que já virou até lei estadual, não é?
que é contra o corte de energia elétrica. Foi, não é? está na CCJ. Esse projeto está na CCJ. Na Câmara. Na CCJ da Câmara dos Deputados. A relatora é a deputada Fernanda Melchiona, do Rio Grande do Sul. Estava previsto para ser pautado nessa semana, não foi, acredito que deve ser na semana que vem. Para encerrar aqui, política partidária propriamente, Emanuel Pinheiro, conhecido também como seu pai e mais conhecido como prefeito de Cuiabá. O Emanuel Pinheiro, rapaz, qual que é a dele, hein? Ano que vem ele vai sair o quê? Ele vai ser candidato a governo, o Emanuelzinho, o filho, e o Elvis e a dona Márcia vão apoiá-lo? Como é que vai estar essa situação aí? Você acha que ele está no caminho de já se direcionando para esse pleito? Eu defendo que não. Eu particularmente entendo que o prefeito Emanuel saiu com uma aprovação de 86%, segundo o Ibope, na primeira administração. A aprovação da sua administração, foi reeleito prefeito de Cuiabá, tem uma série de obras em andamento que ele ainda precisa entregar. No entanto, é um diálogo e um termômetro que ele vai ter que fazer particularmente com a população cuiabana. Se a população cuiabana lhe permite disputar essa eleição, porque a gente sabe que em outras situações, outros candidatos tiveram dificuldade também por esse suposto abandono. Então tem que ser algo muito conversado, por isso que eu defendo mesmo que ele continue realizando um bom trabalho que vem fazendo à frente da prefeitura. Tem problemas? Tem, como toda gestão, tem problemas que tem que aperfeiçoar, mas eu entendo que vem fazendo um bom trabalho. No entanto, eu vejo ele hoje como o único nome capaz de enfrentar a máquina do governo do Estado. Eu acho que é justamente isso que preocupa tanto o governador Mauro Mendes. Tanto é que eles tentaram de tudo, o governo do Estado tentou de tudo para derrubar o prefeito Emanuel Pinheiro. O prefeito Emanuel Pinheiro sozinho, com o apoio de 2 deputados, eu e a deputada Rosa Neide, derrubou toda a máquina do governo do Estado. Então eu entendo que toda essa chiadeira, quando a gente faz críticas ao governo do Estado, é por causa dessa preocupação. Já foram derrotados agora nas eleições de 2020 e tenho certeza que eles têm essa preocupação mais à frente. Não é o contrário, não é o Manuel que está preocupado. Puxa, você acabou de citar aí a situação financeira do Estado, o Estado está bombando. Aliás, faz tempo que eu não vejo Mato Grosso numa situação financeira tão boa, né? E de repente, mas deixa eu fazer uma pergunta. O cara está com a grana toda aí para gastar republicanamente, estou falando. Mas né? deixa eu fazer uma pergunta, um questionamento aqui para reflexão. Estou perguntando só. Claro, para fazer reflexão. Aqui em Cuiabá e Várzea Grande, que nós vivemos aqui na região metropolitana, uma obra, se eu pedir uma, de grande impacto de Cuiabá e Várzea Grande que esteja em andamento, com projeto, ou ao menos ser licitada para dar tempo de entregar até o final do mandato. Não tem. Não tem. É só toda a cidade que o governador Mauro Mendes passa, ele anuncia um hospital que ele está construindo. De cabeça, pode lembrar, tem uns 5 aí, não sai do papel. Quando entregamos o HMC em Cuiabá, o governador anunciou naquele dia que retomaria a obra do hospital... Júlio Miller. Não, do Hospital Central. Até hoje nada, não sai do papel. Júlio Miller também, até hoje nada. Então, é isso que eu questiono. Tem recurso em caixa? Tem. Mas a custo de quê? No lombo de quem? E para quê? Vai investir aonde? Esse é o nosso questionamento. Ontem esteve aí, onde você está sentado, o Gilberto Figueiredo falando, inclusive, colocando datas aí, quando que deve ser entregue isso aí, no Hospital Central. A previsão é que até o final do ano que as coisas começam a virar nesse sentido aí, não é? Tomara, torço para isso, torço para que o governo acerte. Então tá, o deputado Emanuelzinho, muito bom falar Agradeço. com Vossa Excelência, não é? Toda vez que o senhor vem aqui é um bom bate-papo. É bom, agradeço. E a prestação de conta para quem está assistindo, né? Quem importante. votou, para falar, opa, meu voto foi dado para esse rapaz aí. Muito obrigado por ter vindo aqui e estamos sempre a postos para bem informar. Agradeço, Paulo, agradeço o Lorenberg, professor Lorenberg, agradeço a população mato-grossense que nos assiste. Estamos aqui nos dedicando, pensando com o nosso trabalho, entre erros e acertos, buscando mais acertar para poder corresponder aos anseios, expectativas que as pessoas nos confiaram em 2018, quando fui eleito deputado federal. Já está chegando no final do mandato. Eu lembro que quando fui eleito, foi ter tempo pra caramba para trabalhar, passa muito rápido, mas estou muito entusiasmado em continuar trabalhando, fazendo entregas para o nosso estado. Muito obrigado e uma boa semana a todos. Verdade. O José Marcelo, que é assessor, que está ali, muito obrigado aí pela vinda, né? A sua assessora de imprensa também, falou comigo ontem, que esqueci o nome. Fernanda, muito obrigado, viu, Fernanda? E Lorenberg, a gente se encontra amanhã? Com certeza, meu amigo. A gente entrevista amanhã o Isandir Rezende, rapaz, olha, os aposentados. Ele é presidente da Associação dos Aposentados de Mato Grosso, tem um seminário muito importante acontecendo na semana que vem, tem a prova de vivo, né? Como é que fala? Prova do uso vivo, pessoa viva. Pessoa viva. Nos bancos. E muito mais aqui no Opinião de amanhã, ao vivo. Até lá.